Queridos, queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler bastante texto hoje, mas esse é o texto inicial, Gênesis 12. Você que gosta de título, eu não gostava tanto de título, mas estou gostando. Acho que ele começa a marcar mais a administração. É um Deus que marca gerações. Amém? Um Deus que marca gerações. Gênesis 12, do 1 ao 3. Eu já vou ler, que vocês com certeza já acharam. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de você um grande povo, e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Você crê nisso? Que você faz parte dessa promessa também? Amém? Então, queridos, certamente vocês lembram da história bíblica dos patriarcas, né? Que fala ali de Abrão. Desde Gênesis capítulo 12 inicia a história de Deus com esse grande homem de Deus. Lembrando que ali é Abrão, não é Abraão ainda, né? E esse Deus que já tinha feito alianças com Adão, fez aliança com Eva, fez aliança com Noé, e agora ele encontra esse homem, Abrão, para fazer uma aliança também com ele. E ele faz com Abraão, tem com ele uma promessa de uma aliança que seria mútua, né, entre eles, né, com ele e também com a descendência que viria após ele. E para o cumprimento realmente de um grande propósito, e para o cumprimento disso, para que essa aliança desse certo, vamos dizer assim, precisava de duas coisas importantes que nós vemos na vida de Abrão, que é a obediência e a fé. E dessa forma Abrão chega até o lugar, né, que Deus tinha preparado para ele e para a sua descendência, para que eles pudessem viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. E quando ele tinha 75 anos de idade, Deus o chama na terra dos seus pais lá. Deus chama Abrão e ele: sai da tua terra, sai de perto dos teus pais, da tua parentela, vai. E ele foi. Ele obedeceu, né? Obedeceu em fé e seguiu essa viagem maravilhosa que nós conhecemos. E é interessante que Gênesis, né, no capítulo 17, no versículo 5, agora não mais com 75 anos, quando ele foi chamado, agora 99 anos, Deus resolve mudar o nome desse homem. E o pastor Ney já, quando subiu aqui, começou a falar em mudança de nome. Eu falei: o pastor vai ministrar antes, aí eu só vou chegar aí, né, né, fazer uma oração final. E realmente é isso, e o próprio Deus resolveu mudar o nome de Abrão para Abraão. E o que Deus, né, queria com isso? Qual que era o intuito dele, né, em realmente mudar o nome? Não é que Deus se confundiu, né, ou ele mudou seus planos no meio do caminho, né, mas sim é que nós entendemos que à medida que nós obedecemos a voz de Deus, quando Deus nos chama, ele reconhece em nós a fé e a obediência imediata durante essa caminhada, Deus começa a revelar coisas novas e a sua vontade para nós, na proporção e na medida que a nossa resposta é dada a esse Deus. E foi isso que Abraão fez, né? Ele foi chamado aos 75, respondeu a, né, tudo que Deus queria, começou a ir, né, saiu da casa dos seus pais, buscando algo que Deus tinha para ele, e Deus foi confiando coisas novas para esse homem, né? E Abraão, né, ele, né, chamado agora como Abraão, através das suas atitudes, deu a resposta correta que Deus queria. Na verdade, ele deu o seu melhor, e Deus foi correspondendo e falando com ele nessa caminhada. Então Deus mudou o seu nome de Abrão para Abraão. Abrão significava pai exaltado, enaltecido, e agora Abraão é pai de multidões. Deus queria mais para ele. Se ele era alguém que Deus tinha algo especial, com Abraão ele ganhou uma descendência pela fé que ele iria construir nessa caminhada.
Abrão é como Abrão ele se dominava, mas agora como Abraão ele estava dependente de Deus nessa caminhada única e exclusivamente. Como Abrão ele tinha o pai, seu pai chamava Terá, ele era um homem idólatra, como um líder seu, mas um homem idólatra, e Deus não queria isso, então Deus o chama de Abraão, agora ele tinha somente Deus, o Deus Todo-Poderoso como seu líder. Quando ele era Abrão, ele era um autossuficiente, como Abraão agora ele é totalmente dependente de Deus. Ser Abrão é viver uma realidade ali visível, algo naquele lugar, sem mudança, sem riscos, acomodados, mas agora com essa palavra, sendo Abraão, é viver por fé, é obedecer crendo, mesmo sem ver, é viver o sobrenatural de Deus. Essa é a história desse homem, e isso fez toda a diferença na vida dele. Gênesis 17 agora, pula um pouquinho para frente, no versículo 7 e 8 diz assim: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e os seus descendentes, e serei o Deus deles. Aqui Deus promete ele uma descendência, não é passageira, ele diz que é algo que seria uma aliança eterna. E nota ele que por 2 vezes ele fala que a aliança seria como assim: eu serei o seu Deus, Abraão, mas se a sua descendência também for minha. Existia algo duplo: eu vou ser o seu Deus, você tem uma promessa, mas a sua descendência precisa corresponder a mim. A sua descendência precisa ter a mim como seu único Deus, e não mais ser idólatra como seus pais eram lá em Ur dos Caldeus, da onde ele sai. Então, Abraão, nós sabemos a história, ele vai gerar Isaac realmente gera Jacó, e essa descendência de muitos filhos, até chegar no José, que nós sabemos que foi o grande governador, salvou o povo da fome, numa linhagem geracional abençoada, que os próprios judeus, eles reconhecem hoje, eles respeitam, e ela é lembrada com muito orgulho, até hoje, dessa descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Entretanto, nós sabemos que essa descendência que Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e também de Jacó, 300 anos depois da morte de José, dele ter se tornado esse grande governador do Egito, o povo foi levado cativo para o Egito 430 anos. E aquela promessa? Será que Deus tinha se enganado com essa promessa, em que ele estaria com o seu povo, com a descendência de Abraão, e essa descendência está cativa no Egito, presa como escrava, 430 anos? Será que Deus se esqueceu do seu povo, querido? Será que Deus se esqueceu das suas promessas? Será que ele esqueceu do povo, da aliança que ele tinha feito lá no começo? Certamente que não, porque tudo o que Deus prometeu irá se cumprir, amém? Tudo o que Deus prometeu na sua vida, ele irá se cumprir, porque ele jamais se engana. Ele não é um Deus que tem plano B, não tem plano B com o nosso Deus, é o plano A. Ele sabe o que ele faz, e ele não nega as suas palavras. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Salmos 89, 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Meu Deus, grandioso és esse Deus. Então ele não tem plano B. Se Deus tinha essa promessa para Abraão e para a sua descendência, ele não iria deixar aquele povo cativo para sempre naquele lugar. Assim como ele não deixa você cativo nos seus problemas, assim como ele não vai deixar você preso, escravo do mal, escravo do diabo, ele vai te retirar de lá em algum momento. Creia simplesmente, como Abraão fez, ele creu. E aqui nós vemos em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1, que depois de tudo isso, esse povo preso lá, 430 anos naquele lugar,
Um homem chamado Moisés, numa sarça ardente, com 80 anos, já mais velho, se encontra naquele lugar. Fiquem tranquilos que eu não vou falar de novo sobre Moisés, tem uma ministração gigantesca lá na internet, numa hora e pouco, quem quiser vai lá. E ele fala com esse homem ali e também faz uma aliança, assim como fez com Abraão, faz uma aliança com Moisés ali para um grande propósito. E nesse encontro ali, Deus relembra ele da linhagem que ele pertencia. Qual era a descendência que Moisés tinha, né, com o seu povo também. E também esse povo que estava preso, cativo. E Deus chama Moisés para uma gigantesca missão de resgate. E no versículo 11 de Êxodo 3, quando Moisés se coloca diante de Deus, nós sabemos que ele começa a falar todas aquelas coisas, chorar a sua fragilidade, as suas impossibilidades, expõe os seus complexos, suas inferioridades ali, as impossibilidades, né? E falando como que ele conseguiria ser esse libertador. E Deus lembra a ele no versículo 12, eu estarei com você. Se você pensa que você não pode, se você não é capaz, que você não vai conseguir, fica tranquilo, Deus está com você. Deus estava com Moisés, Deus estava com Abraão, com Isaac, Jacó e com a descendência que nós hoje fazemos parte, né, espiritualmente, não fisicamente. Mas ele continua ali e ele fala assim, a prova que eu estou com você e quem o enviei, quando você tirar o povo do Egito, você vai prestar culto aqui nesse monte, no Monte Horebe, que significa monte de Deus, você vai vir aqui e você vai me prestar culto. E eu vou te provar que você vai chegar nesse lugar. Aqui Deus nos mostra que quando nós realizamos a obra dele, apesar das nossas fraquezas, impossibilidades, debilidades, imperfeições, ele diz que sempre estará conosco. Isso nos dá conforto, porque nós sabemos do que nós não podemos, nós sabemos das nossas fraquezas, mas nós estamos aqui não por causa de nós, mas por causa daquele que nos enviou. Deus quer primeiro então a nossa disposição. Deus quer primeiro que você fale, sim, eu aceito o que você tem para mim, Deus, e o resto deixa que Ele faz. Isso é confiar, isso é obedecer, isso é ir. Isso é obedecer tudo que Deus tem. Então eu tenho uma frase que eu comecei a escrever quando fazia essa ministração. A missão cristã não se define a partir de quem nós somos, mas em função do Deus que nos envia, de quem Ele é e de qual é o seu propósito. Então, Ele que chama, Ele vai enviar e Ele vai capacitar apesar de nós, apesar de mim e apesar de você, das nossas impossibilidades. E Êxodo 3, 12b, ele fala ali, que para provar que sou eu que estou te enviando, você vai vir para esse monte e vai me adorar. O que significa isso? Se ele vai voltar com o povo, é porque ele vai conseguir tudo aquilo que Deus falou que ele ia conseguir. Se ele voltar com o povo, é porque ele conseguiu libertar aquele povo de lá, com a graça de Deus, e chegar nesse lugar. É porque Deus certamente iria libertar o povo, e Deus estaria com ele. Segundo lugar, porque Moisés estaria vivo até chegar ali. Deus promete que ele ia estar vivo até chegar nesse lugar, nesse Monte Horebe, que é o monte de Deus. E ao voltarem, eles deveriam adorar, prestar culto não a Moisés. Não pensar que foi Moisés que foi lá, era o cara, ele que fez, ele que libertou. Não, para eles virem aqui, você vai lá, você vai ser usado por mim, você vai vir no monte de Deus, o meu monte, você vai vir aqui e vai prestar cultos a mim. Para esse povo saber que fui eu, não foi Moisés, fui eu que fiz isso. Então, somente Ele, a esse Deus e sempre a Ele, deveriam prestar culto e dar glórias e honras. E no versículo 13, Moisés ali pergunta, mas quando eu chegar lá, o que eu vou falar para eles? Qual é o nome do Deus? Porque a gente sabe que lá no Egito tinham muitos deuses. Qual é o nome do Deus que eu tenho que falar para eles, dos antepassados deles, que está me enviando? E no versículo 14, Deus diz assim, diga que o eu sou o que sou. Ele fala depois, o eu sou me enviou até vocês. É assim que Deus pede para que Moisés se referencie a esse Deus. Então, quando Deus pede para se revelar com o seu nome, não significa que aquele povo não conhecia esse Deus, ou que o povo hebreu não sabia quem era ele, nem que Moisés não o conhecia, não é isso.
que estava acontecendo, mas porque ele já tinha se revelado antes como um Deus todo-poderoso. Entretanto, algo interessante aqui que se revela, que Deus se revela com um novo nome, ele fala o Eu Sou. E o povo não ia aceitar, saber quem é esse Deus que nós não conhecemos, o Eu Sou, quem é esse? Eles conheciam por outros nomes, pelo El Shaddai, né, por Elohim, por outros nomes. E eles não iam para uma grande aventura gigantesca, sair de um lugar que eles estavam presos para um lugar que eles iam saber depois qual era, se eles não soubessem quem era essa pessoa que estava por detrás de tudo isso. Lembrando que eles ouviam essa história dos seus antepassados. Entretanto, eles estavam em contato com muitos deuses e eles precisavam saber claramente quem era esse Deus para eles poderem crer. E ele diz: o Eu Sou te enviou. A tradução possível para esse eu sou, ou ele fala eu sou o que sou, diz que é como se falasse eu serei o que serei, eu sou aquele que é e que sempre será. Era isso que Deus estava querendo dizer, um Deus que é autossuficiente, um Deus que é todo poderoso, sem variação, né? Não tem variação, é um autoexistente, ilimitado, é um Deus constante, é um Deus supremo e imutável. E ele queria dizer isso com essas palavras. E além dele ser o Eu Sou, o Êxodo 3,15, também fala ali, diz assim: Deus disse também a Moisés, diga aos israelitas que o Senhor, algumas versões, eu não sei se a sua fala isso, Javé ou Yavé, ou Yahué, que é o que eles falam mais, Yahué, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, ali ele cita o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, aquele que era, que é e que sempre será. Então agora essas palavras são ditas a esse povo escravo, e eles estariam ouvindo falar de um Deus que já era conhecido pelos seus antepassados. Alguém já contou essa história, eles sabiam quem era Abraão, já ouviram histórias dele, quem era Isaac, quem era Jacó. Um Deus todo-poderoso que é criador, um Deus de vitória, que tantas vitórias deu a esse povo hebreu durante toda a história. Um nome sagrado, muitas vezes, que eles tinham medo até de pronunciar esse Yavé, esse Yahué, eles tinham medo de falar e de escrever, e daí eles trocavam esses nomes quando aparecia esse nome, eles queriam falar o nome desse Deus, eles trocavam por El Shaddai, né, Elohim, Adonai, que é Senhor, né, os judeus hoje também, eles não falam, eles falam Hashem, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Eles não falam esse Deus, Yahué, porque eles têm medo disso, é como se o nome do próprio Deus fosse falado em vão. E no final do versículo 15, Deus fala a Moisés para dizer a Israel: diga que eu mesmo, o Deus que falou com Abraão, com os patriarcas, Isaac e Jacó, é o mesmo que está te enviando. Era uma nova revelação ali, porque estava criando um elo que Moisés não conhecia entre Abraão e ele, entre Deus e aquele povo, entre Deus e ele também, como consequências maravilhosas que iam ter a partir desse elo. Êxodo 3,16 fala assim: agora vai, se reúna aos seus líderes, diga que Jeová, o Yavé, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, lhe apareceu e tem observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Deus se compadece desse povo, Deus se reconecta o povo a ele, né, dizendo que aquele é o povo da promessa, aquele é o povo que um dia Deus falou que faria grandes coisas, que levaria um lugar. Eles estavam parados naquele lugar provisoriamente para aprender algumas coisas, e o tempo de Deus era aquele para que eles pudessem seguir essa viagem maravilhosa para o lugar da promessa. E esse mesmo Deus estaria com eles, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. No versículo 17, prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Quantos nomes, né? Isso, todos veus, né? Então, mas o interessante é ver que Deus tinha um lugar que o povo estava trabalhando lá, estava deixando a terra bem maravilhosa para que o povo de Deus chegasse e pudesse desfrutar de tudo, de todo esse lugar.
Então Deus estava fazendo com que aquele povo que não era dele estivesse naquele lugar, produzindo em alta performance, para que o povo dele chegasse e se deleitasse. Porque havia uma promessa feita a esses homens, e Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele é o Deus da sua vida também. Amém? Assim como era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, você pega o seu nome e fala: é o Deus do José, é o Deus do Ricardo, é o Deus do João, é o Deus do Ney, é o Deus do Jorge, é Deus do Rafael, é Deus do Antônio, de uma mulher, vamos lá. Olá, Melissa, é Deus de todos nós, é Deus de todos. Deus não faz acepção de pessoas, Ele é o Deus de todos. Então, e nós vemos essa história de gerações, isso é uma coisa do Velho Testamento. Não, Jesus falou isso. Vamos lá, Mateus 22, 32. Abram lá, Mateus 22, 32. Jesus disse: eu sou o Deus de Abraão. Jesus falou isso. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. João 8,58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Então Ele não só é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas Ele é o Deus que veio antes de todos esses. E Ele pediu para que Moisés falasse para o povo, para ter esperança, que era esse mesmo Deus poderoso que estava indo com Moisés para tirar aquele povo da escravidão. Mas a grande pergunta de hoje não é essa história de Moisés, é o que eu vou falar agora. Por que Deus pede para Moisés dizer essas palavras? O que significa ser o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Por que Ele tinha que falar isso? O que essa frase causaria quando Ele chegasse lá falando: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e eu estou acompanhando o meu filho Moisés aqui, e sou eu que estou ouvindo aqui. O que isso causaria no coração daqueles escravos? Que nova expectativa poderia trazer uma frase dessa, uma esperança no coração deles? O que faria eles ouvirem e acreditarem que aquele Deus poderia tirá-los dali? Por falar que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É interessante que a primeira vez na Bíblia que ele diz isso: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não tinha falado nisso antes. E por que ele era o Deus de Abraão? Porque ele é o seu Deus. Primeira coisa, que isso iria impactar a vida aqueles homens e mulheres, aquela geração que estava escravo naquele lugar, que ia transformar a vida deles. É a primeira coisa que eles sabiam, que Abraão era amigo de Deus. Tiago 2,23. Abraão era amigo de Deus, fala ali. Isso faz toda a diferença na vida de alguém. Para você poder crer em alguém, fala: eu sou teu amigo. Você crer nessa pessoa. Que privilégio e que honra ser chamado de amigo por Deus. Abraão teve esse privilégio, ninguém, outra pessoa na Bíblia teve esse privilégio. Nós sabemos que Jesus era amigo de Lázaro, mas Abraão era amigo de Deus. Jesus foi transformador em tudo que ele fez, e o Pai se encontrou com Abraão para ter uma experiência com ele, para ser seu amigo. E todos nós sabemos, eu queria que vocês pensassem: o que um amigo faz de diferente na sua vida, na minha vida? Amigo, além de querer estar perto, que o amigo sempre quer estar pertinho, amigo é alguém que mantém um relacionamento de apreço, de lealdade, de reciprocidade, um com o outro. Amigo é alguém com o qual nós desfrutamos grande intimidade, a quem expomos nossos segredos, os nossos sonhos e as nossas fraquezas. Amigo é uma pessoa que nós encontramos apoio, auxílio para os diversos momentos da vida. Amigo de Deus zela por essa amizade, cuida dessa amizade, respeita essa amizade, protege essa amizade. Por Abraão ter sido amigo de Deus, nós sabemos, fala em Gênesis 25:8, diz que ele morreu numa boa velhice, morreu bem idoso e morreu muito satisfeito. Abraão morreu assim. E o que isso quer dizer? Que antes dele morrer, quando ele tinha 175 anos, Abraão olhou para trás e ficou satisfeito com a sua vida. Você está satisfeito com a vida que você está tendo? Esse é o grande segredo: chegar no final da vida e olhar para trás e falar: valeu a pena, valeu,
Fiz o que tinha que fazer, creio, né? Que tinha feito. Isso é o que ele, né, provavelmente pensou, porque ele morreu satisfeito. Tem pessoas que buscam a vida inteira e morrem felizes, mas ele diz que ele morreu velhinho, muito feliz e muito satisfeito com tudo aquilo que ele tinha passado. Que coisa maravilhosa! É o sonho de todos nós chegar no final da vida e também passar por isso. Mas por que ele morreu dessa forma? Porque ele colocou sua amizade com Deus em primeiro lugar durante toda a sua vida. Ele priorizou Deus em tudo que ele fazia. Deus também era Deus de Abraão, porque Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. O Jorge gosta muito dessa frase, né, Jorge? O Jorge sempre fala isso. Gênesis 15:6, Abraão creu em Deus, isso foi imputado. O que significa? Abraão, quando ele veio de Ur, daquela terra idólatra, a Bíblia diz que ele creu, e isso é fé, é obedecer sem ver, sem reclamar, sem discutir, sem argumentar. Quantas vezes nós reclamamos por qualquer coisa que nos falam? Isso não é fé. E Abraão tinha essa fé, então por causa disso, fala desse imputado por justiça, quer dizer, a retidão de Deus foi depositada numa conta de Abraão. Tudo que Deus tinha de reto, Deus depositou ali, foi creditado, assim como um saldo, né, de justiça na vida dele. Ele não foi justificado pelas obras, não foi justificado também pela lei, porque ele creu antes de existir a lei. A fé de Abraão, ela tinha uma esperança numa promessa. Isso vai contra toda a esperança do mundo, porque nós precisamos ver para crer, e Abraão não precisou disso. Ele creu sem ver. Isso fez toda a diferença. Então, pelo contrário, ele permaneceu não desanimado por não ver o que ia acontecer, mas ele permaneceu firme, ele não duvidou, porque ele olhou para a promessa em fé, e essa fé fez realmente com que ele se fortalecesse. Por isso que Deus ia fortalecendo e ia colocando ele naqueles lugares que eu falei no começo, que Deus tinha para ele. Porque ele não só ouviu, mas ele obedeceu. Gênesis 26:5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Hebreus 11:8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Que difícil é isso muitas vezes. Nós irmos para um lugar que nós não sabemos. Né? Existe uma história até que um taxista conta, né, que um homem entrou, né, estava num restaurante até altas horas, fazendo não sei o que, né, e chegou lá nesse carro, e o taxista, eles chamaram um táxi, esse taxista chegou ali, e daí ele chegou: senhor, para onde vamos? Ele falou: jamais saberás. É verdade essa história, jamais saberás. Daí, para onde nós vamos, né? Foi mais ou menos isso, mas Abraão creu. É como se aquele motorista de táxi partisse sem saber para onde e chegasse no lugar, né, que era a casa daquele homem, né? Então, não é à toa que ele é o pai da fé, ou o pai daqueles que têm fé, né? Abraão, esse é o homem, né, a ser imitado. Abraão foi em direção a uma cidade também. Isso é algo que fez toda a diferença. Quando Moisés falasse para aquele povo, eles sabiam que Abraão, por fé, foi em direção a uma cidade construída por Deus para ele e sua descendência. Quando nós andamos debaixo de uma palavra, de um propósito, nós vamos, não importa para onde vamos. Se essa nuvem de Deus está sobre a nossa caminhada, sobre nós, né, a ordem de Deus está nisso, né, tivermos no centro da vontade de Deus, esse é o melhor lugar para se viver e para estar, porque é estar no desejo de Deus. É estar na referência de Deus, sobre o GPS de Deus, né, sobre a direção desse Deus que está nos levando, mesmo que pareça loucura. Mesmo que você não veja claramente. Por isso que muitas vezes aquela frase, isso faz sentido para você? As coisas de Deus não fazem sentido. Nunca vão fazer sentido. Porque muitas coisas que Deus fala é loucura. Como que alguém sairia de um lugar, né, para ir para um lugar que não sabe? Vá, só vá. Eu vou te mostrar no meio do caminho. Isso é loucura, mas Deus faz essas coisas. E se Deus disse, se Deus pediu, se Deus falou, obedeça prontamente. Amém, querido?
E Deus queria mostrar àquele povo que estava usando Moisés para que fosse liberto, cativo, que aquela promessa era para eles também. Eles não estavam sendo esquecidos. Você não está sendo esquecido por Deus. Deus está olhando por você. A tua hora vai chegar, o teu libertador vai chegar e vai fazer uma transformação na sua vida, e é hoje que vai ser isso, em nome de Jesus. Porque quando Abraão, ele não podia gerar, era outra coisa que faria diferença quando Moisés falasse para aquele povo: vamos que o Deus de Abraão vai soltar vocês. Que Abraão era um homem que não poderia ter filhos, ele era estéril, Sara da mesma forma, mas o próprio Deus colocou uma semente em Sarai, a sua esposa, que depois se transformou em Sara. E essa semente, ela frutificou. E essa semente, 42 gerações depois, no ventre de Maria, deu fruto a Jesus, que seria o nosso Salvador, o nosso Libertador. O mesmo, 42 gerações depois, por causa de uma palavra, de uma aliança que o próprio Deus tinha com Abraão. Aleluia! E com a sua descendência. Ele não esqueceu. E Paulo diz em Gálatas 3:29, se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então você toma posse disso aí. Tudo que Deus falou para Abraão, da descendência, de uma terra que você seria conhecido, que ia ser uma bênção, que ia se deleitar nesse lugar, que Ele abençoaria a sua vida e sua descendência, eu e você fazemos parte disso. Se entregarmos a nossa vida a Cristo, hoje nós também faremos parte dessa bênção, dessa herança espiritual que Deus tem para nós. Deus também fala que Deus era Deus de Isaac. Deus de Isaac, porque Isaac era um filho da promessa de Deus, era um filho do milagre também, porque tanto Isaac quanto Rebeca também não assim, poderiam ter filhos legitimamente assim, ou naturalmente, mas Deus vem com uma palavra e transforma a vida deles e fala que essa promessa seria para eles. Não iria pular Isaac e ir para as outras descendências. Ele falou que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus estaria com uma promessa de uma grande descendência com Isaac também. Isaac seria a continuidade de uma aliança, o cumprimento fiel da palavra que saiu da boca de Deus, uma continuidade da fidelidade de Deus sobre a vida deles, do nascimento santo de uma mulher estéril, que consequências da fé do seu pai, Isaac era um milagre de Deus materializado no ventre de Rebeca, o impossível se tornando realidade, porque se não fosse Deus, não haveria Isaac. Concorda comigo? Eles eram estéreis, não haveria descendência. Essa palavra que Deus falou ia ser mentira, mas Deus não mente, Deus não é homem para que minta, nós já lemos isso, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra Isaac significa sorriso de Deus. Eu imagino quanta alegria, quanto Rebeca e Isaac e o próprio, que eles realmente souberam que Isaac viria, e esse Isaac significava sorriso de Deus, trouxe alegria para essa família, um sorriso para Abraão e para Sara, nessa caminhada, até que chega um ponto que Deus pede para que ele sacrifique esse filho do sorriso. Esse filho que trouxe alegria para os seus pais, deveria ser sacrificado agora. Imagine eles indo para o Monte Moriá, 3 dias, que sofrimento para esse pai. Abraão poderia falar: Deus, é uma mentira o que você falou. Você falou que seria o meu Deus e a minha descendência seria gigantesca, e de repente o meu melhor você vem pedir. Mas ele era o resultado da fé de Abraão, a evidência daquilo que não se vê. Isaac representava o livramento da morte, um substituto do próprio Deus naquele lugar, e foi isso que Deus fez. Deus vem e se manifesta naquele lugar, e o sacrifício é trocado. Isaac é realmente solto, e o sorriso volta para aquela família, e Deus é exaltado mais uma vez. A Bíblia diz que Abraão não sabia o que ia acontecer lá, mas ele sabia, ele confiava. Em Hebreus 11:19 diz que Abraão tinha certeza de que Deus podia ressuscitar Isaac, se ele tivesse que sacrificá-lo naquele momento.
Deus queria mostrar que faria um milagre acontecer na vida daquele povo. Por isso ele falou: eu também sou o Deus de Isaac. Mas o mais impressionante é também que ele era também o Deus de Jacó. Nós conhecemos várias histórias de Jacó. E os significados basicamente são dois. Um é aquele que nasceu agarrado no calcanhar, né, do seu irmão, Esaú, seu irmão gêmeo. E também significa enganador, usurpador e trapaceiro. Jacó viveu uma infância, uma adolescência, uma juventude, uma vida adulta com esse nome. Eles lembravam sempre: você é aquele que nasceu atrás, né, pegando o calcanhar do seu irmão gêmeo, querendo sair antes que ele, querendo ganhar vantagem. Você é aquele trapaceiro como seu tio Labão. Jacó nem sempre falava a verdade, a gente sabe disso. Ele até chegou a enganar o seu pai, Isaac, né, com o auxílio da mãe, para que ele ganhasse uma bênção da primogenitura, como se fosse seu irmão. Ele convence seu irmão Esaú, por causa da fome, para passar para ele sua primogenitura em troca de um prato de lentilha. Jacó era diferente de Abraão e de Isaac, da sua geração. Ele era diferente. E por que Deus fala para Moisés que ele também era o Deus desse homem, Jacó? E ele usa Jacó como exemplo ali para Moisés e para aquele povo. Como que Deus se associaria a um homem tão trapaceiro, um homem enganador? Porque talvez existia também um Jacó na vida de Moisés. Porque talvez exista um Jacó na sua vida. Porque talvez exista um enganador, um Jacó na sua e na minha vida. Como que Deus fala isso para Moisés? Mesmo que Moisés tenha, como se Deus falasse: Moisés, mesmo que você tenha assassinado um egípcio, mesmo que você com 40 anos foi para o deserto fugir por causa disso, mesmo que você tivesse uma vida errada, Moisés, afirme que não é capaz de falar em meu nome, não é eloquente, tem a língua presa, ou porque eu tinha que escolher alguém melhor que você. O que Deus queria dizer para ele é que dizer assim: eu posso usar você também, Moisés. Assim como eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu também sou o teu Deus, com tantos problemas, com tantas coisas erradas que você fez, que eu fiz, que você fez, que Moisés fez. Eu sou Deus teu também, eu posso ser o seu Deus. Na verdade, né, o que Deus estava constantemente, e Ele faz isso constantemente, Ele quer nos impulsionar. Deus não quer nos pisar, Ele realmente pisar no nosso passado e dizer: fica aí que é aí o teu lugar. Não, o nosso Deus é diferente. O nosso Deus quer nos impulsionar para frente, a fazer aquilo que eu não acredito que eu posso fazer. É ser aquilo que eu não imagino que eu posso me tornar, e alcançar também aquilo que eu não acredito que eu consigo alcançar. Esse é o nosso Deus. E todos nós sabemos que tudo aquilo que me desqualifica, que desqualifica você para essas funções. Talvez um erro do passado que você teve te coloca para baixo para não ir além. Do passado ou do teu presente, um abuso, um aborto, uma omissão que você teve, uma falta de perdão por alguém, uma mágoa, um rancor, uma decepção, um abandono, uma separação, uma perda. Entretanto, Deus não está de olho fixo no seu passado. Deus está interessado no que você vai fazer a partir de agora para frente. Quando você o encontra, que você descobre quem é Ele na sua vida, Ele mostra as suas imperfeições. O que você vai fazer quando eu disser que eu estou com você? Deus não vai ficar olhando o seu passado e humilhando você, mas Ele quer ver você avançar, ir para frente. Todos nós fomos Jacós um dia, de repente, ou temos sido Jacó, mas nós um dia recebemos uma graça, uma misericórdia através da cruz de Jesus. Que todos esses que tinham uma vida errada também podem fazer parte dessa família e constituir também, fazer parte dessa geração. Deus, Ele nos proporciona isso.
Mas a Bíblia relata algo especial, que Jacó foi tudo isso que eu falei, mais um pouco, talvez, se nós não conhecemos. Mas a partir do momento, teve um dia que ele se encontrou com um anjo, talvez seja até a aparição do próprio Deus, uma teofania, onde Deus ou esse anjo aparece e eles começam a lutar, e ele é machucado nessa hora, e ele entende ali aquele propósito, e ele fala: eu não vou deixar você, anjo, ir embora sem me abençoar. Eu não vou deixar você sair. Eu não vou deixar você sem que você apague o meu passado e comece uma nova vida. Eu não vou deixar você enquanto você não apague esse meu nome ruim e me dê uma nova identidade. Então esse anjo, ele fala: tudo bem, você me convenceu. A partir de agora você não mais chamará Jacó enganador, mas você vai chamar Israel, príncipe de Deus. Então, quando Deus encontra um homem e uma mulher errada, nos caminhos errados, passando por várias coisas erradas, como nós já fomos na nossa vida, e nós temos um encontro com Deus, com a presença desse Deus, Ele precisa transformar a minha e a sua vida. Nós precisamos querer e falar: eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero viver isso que eu já vivi, mas a partir de agora eu quero ter uma história nova. Eu quero escrever algo novo na minha trajetória e que as pessoas saibam que Deus transformou a minha vida. Então, querido, renuncie sua velha natureza. Outra frase que eu anotei aqui para falar para vocês. Renuncie sua velha natureza para receber de Deus uma nova identidade. Amém? Então Deus precisou dizer a ele: eu sou o Deus de Abraão e Deus de Isaac, os certinhos da história. Como se Deus falasse: eu sou o Deus dos certos também, não que todo mundo é certo, não, mas de repente aquele que possa falar: eu nasci na igreja, eu conheço Jesus desde que eu era pequenininho, eu era da classe Hall do Berço, que era no pequenininho, Pérola de Cristo, né? As classinhas antigamente, não sei se era assim também nas outras igrejas, mas na minha era Hall do Berço e Pérola de Cristo. Hall do Berço. Pérola de Cristo. Outros são adultos, falam assim: eu nasci no berço evangélico, né? O pastor não gosta dessa como se tivesse um berço grande escrito berço evangélico, né? E dormir naquele lugar. Isso não quer dizer nada, né, para a nossa vida, mas Deus também é Deus desses, que desde cedo, graças a Deus, conheceram Jesus. Isso é um privilégio, eu faço parte disso. Então, isso foi muito bom, daqueles que ouviram de repente essa palavra e imediatamente entenderam. Mas Ele também é Deus de Abraão, de Isaac, mas também é do Jacó, do erradão, da vida torta, né? Daqueles que vieram de uma vida errada, um Deus dos que cometeram pecados, dos que faliram, dos que não completaram os seus estudos, dos que tinham dificuldade para falar, dos que serviam um Deus desconhecido, daqueles que serviam ídolos, dos que usavam drogas, daqueles que usavam bebidas, se prostituíam, que fumavam, daqueles que foram rejeitados, daqueles que foram negados, daqueles que acharam que não seriam ninguém. Ele também é Deus desses, mas que hoje desejam mudar a sua história, desejam receber esse Deus, desejam ter os seus nomes mudados, a sua história mudada. Esse é o verdadeiro encontro. Como eu sempre falo, quando nós nos encontramos com Deus ou com Jesus, alguém assim nós nos encontramos, é como se fosse um choque gigantesco de um acidente violento, que ninguém pode sair igual era depois disso. Esse choque, esse impacto tem que ser tão gigantesco que arrebente a nossa vida. Arrebente tudo aquilo que está frouxo, que está desalinhado, está em desordem, para que algo seja reconstruído. E esse mesmo Deus que vem colidir com a gente, é aquele que sai desse instrumento de colisão e vem e conserta as nossas partes, que transforma a nossa vida, que coloca tudo no lugar. E durante a vida e a caminhada Ele ainda continua. Nós vamos andandinho, às vezes falta uma rodinha, Ele vai colocando, falta uma engrenagem, Ele vai mudando na trajetória desse caminho. Nós sabemos que essa colisão é gigantesca, que não tem como nós ficarmos com 100% outras pessoas transformadas. Isso vai acontecer. É de degrau em degrau, é dia a dia, é de busca em busca, é de intimidade em intimidade, é de entrega em entrega, é de arrependimento em arrependimento, de glória em glória.
Então permita ser transformado nessa colisão. Não fique destruído nesse lugar e permaneça ali, não deixando ninguém encostar em você. Não permitindo que Deus entre e transforme e remonte sua vida. Não deixe mais, não é mais hora, não dá tempo. Jesus está voltando. Falta pouco. E como que o povo sabia mais de 400 anos quem eram esses homens? Como que eles iam lembrar? 400 anos já passaram, gente. Às vezes em um ano você não lembra mais do que aconteceu. Como que 400 anos depois eles lembravam, se Moisés chegasse e falasse: vocês vão embora, porque existe um Deus de Abraão, sabe Abraão? Não conheço. Abraão, um Deus que é de Isaac? Também não. Um Deus de Jacó? Não conheço. Não foi isso que aconteceu. Quando Moisés chegou lá, ele falou: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Como que eles lembravam disso? Porque tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó construíam altares na sua vida. Abraão construiu altares e seus filhos iam passando por esses altares, e os seus netos falando: aqui meu avô orou, aqui meu avô teve a resposta, aqui o meu pai teve um encontro com um anjo e lutou. E ali ele marcou com pedras aquele lugar, e toda vez que a descendência passava, aqui foi esse lugar. Os netos, bisnetos, tataranetos foram conhecendo uma história, o que nós estamos fazendo. De repente Isaac vem e faz a mesma coisa. E o seu filho Jacó chega ali e fala: aqui meu pai teve encontros com Deus, lembranças, altares, memoriais, marcas, lembranças, passadas de geração em geração. Por isso que eles sabiam quem era. Se daqui 100 anos Jesus não voltar, eu não acredito, ele vai voltar antes. Mas se daqui 80 anos chegar e falar: quem foi fulano de tal, você lembra? Não conheci. O que nós vamos fazer, que legado nós vamos deixar, o que a nossa descendência tem ganho com a nossa vida, o que nós temos feito primeiro com ela, que altares nós temos construído, que marcas nós temos deixado, o que nós estamos passando para as gerações. Constantemente precisamos fazer isso, não é uma vez só e esquecer. Eu fiz isso um dia lá em casa, uma devocional, isso vai marcar o meu filho. Não é só isso, é constantemente. Existem coisas que para você talvez seja simples, trazer o seu filho para a igreja, para a classinha, acho uma coisa simples, mas está transformando a vida dele. As orações em família nas refeições, as devocionais, os tempos de troca de conhecimento entre pais e filhos, e mostrando que aquele Deus que era com o avô, foi com o pai, ou de repente do pai, agora transformou a minha vida, filho, e ele vai transformar a sua, e assim você vai passar para o seu filho, para os seus filhos, e assim para os seus netos. É isso que Deus quer, marcas, altares sendo construídos por nós, todos os momentos, a nós, a nossa família e na nossa geração. Eu tive o prazer de ter um avô materno que construiu altares na minha vida. Meu pai e minha mãe também foi uma bênção, me levavam para a igreja, deixavam a gente lá e depois vinham nos buscar. Algumas vezes estavam conosco, glória a Deus por isso, amo vocês, pai e mãe, se vocês estiverem ouvindo. Mas o meu avô materno, ele não tinha outra conversa senão essa. Ele pegava a gente, punha no carro, ia contando histórias. Sabe Sansão? Era um homem muito forte. E ele matou 1000 homens com uma cajadada, com um pedaço de osso de um animal, da queixada de um animal. Sabe Davi? Ele era rei, mas um dia ele foi pastor de ovelhas. Talvez por isso eu sou tão contador de histórias hoje. Talvez isso fez realmente diferença na minha vida, e essas histórias têm transformado, eu tenho certeza, a minha casa, a minha família. Eu tenho passado isso para os teens, nós somos pastores de adolescentes, para quem não conhece, eu sempre estou falando isso, essas histórias fazem parte, essa forma de contar as coisas, talvez seja também, por causa também dele, e acho que também ele tem grande influência de eu estar aqui hoje, e as orações
de toda a nossa família. Certamente isso tem reflexo na minha vida e vai ter com os meus netos também, com certeza, em nome de Jesus. Então construa, querido Marcos, memoriais, onde Cristo seja inculcado na criança desde pequena, adorado por você, glorificado, desejado e amado. Pequenas coisas simples, mas podem marcar gerações. Amém? A vida vai passar e passa muito rápido. Mas hoje eu lembro de tudo isso. E eu lembro a minha esposa, lembro as minhas filhas, estou lembrando vocês hoje, né? Valores, marcos que ficarão para a história. O pessoal do louvor, se puder, subindo já. Mas, com toda essa história, eu queria desafiar você essa noite a construir também esses altares. Lembrar dessas palavras. Não importa a sua idade, se você vai conhecer Jesus hoje, se você já conheceu desde pequeno, né? Não importa a idade, mas nós precisamos construir altares. Hoje você não precisa colocar pedrinha em cima de pedrinha, aonde você vai, para que os seus filhos passem por ali e lembrem, né? Tanto é que nem tem tanto assim para a gente fazer isso. Hoje o seu altar é o seu coração. Hoje o seu sacrifício, o maior sacrifício é você. O maior sacrifício sou eu essa noite. Não importa por onde nós vamos ou precisamos na nossa caminhada da vida, nós precisamos ir construindo constantemente esses altares, levando os altares de Deus na nossa vida e ali criando marcas. Ouvindo a voz do Espírito Santo pelo caminho e fazendo parte dessa promessa que não foi só para Abraão, não foi só para Isaac, não foi para Jacó, mas é para você, é para mim, para as nossas famílias. É um Deus que é infinito. O seu amor não é guardado dentro de uma caixinha. O seu amor, ele atravessa gerações. É um amor que transforma as nossas vidas. E hoje Jesus quer construir em você, se você deixar o seu coração aberto, um altar onde Ele possa estar e habitar todo momento, onde Ele faça toda a diferença, não só hoje, não só nas gerações que virão depois de você, mas eternamente. Essa é a promessa desse Deus. Tem uma historinha de uma criança que no momento de oferta, todo mundo estava vindo trazer as suas ofertas, depositando no gasofilácio. Todo mundo veio, sentou e essa criança ficou ali. E o pastor chegou ali: oi, querida, o que houve? Eu falei: eu vim trazer a minha oferta. Eu sou a oferta. Eu sou a oferta. Sabe o que é mais importante para você hoje? O que é mais importante na sua vida? O que você tem buscado na sua vida com o seu esforço? Para Deus, para Jesus, o mais importante é o seu coração.